Matias é um órfão feio que costumava ser o sábio mais poderoso em sua vida passada. Ele atingiu o limite de seu poder e não podia crescer mais, então decidiu renascer para se tornar mais forte, apenas para acabar nascendo como um órfão fraco e feio com o brasão mais fraco de todos. Aos 12 anos de idade, ele embarca em uma jornada para a capital para fazer um exame, e enquanto conversa com um homem feio que tenta insinuar que seu brasão é fraco demais para ele ter sucesso, Matias de repente sente que um monstro está se aproximando deles, mas o velho ri disso. Um enorme monstro aparece chocando o homem, que se urina nas calças. No entanto, Matias de repente izekais o monstro em 2 segundos. Ao chegar à cidade capital, ele passa por uma loja de ferreiros e ouve uma garota reclamando que precisa que o ferreiro faça uma espada mágica para seu amigo para o exame que se aproxima, mas o ferreiro diz a ela que não pode ser feito. Então, o pequeno idiota desempregado decide se intrometer e entra na loja. O ferreiro diz à menina feia que a espada teria que ser encantada e que não será fácil de fazer. No entanto, Matias interrompe e diz que pode cuidar do encantamento. Mas quando o ferreiro vê que ele tem a 4ª crista, que é a crista do fracasso, ele o ridiculariza. Enquanto isso, a senhora escolhe confiar nele e dá ao ferreiro a pedra mágica para fazer uma espada, para que Matias possa então lidar com o encantamento. Alguns momentos depois, enquanto esperam a espada ser feita, a garota feia se apresenta como Alma, e logo sua amiga, Luri, junta-se a eles, que Matias acha muito atraente. Mas porque ele é um desastrado, ele falha ao se apresentar. No entanto, Luri também rapidamente gosta dele e revela que nunca desenvolveu alguma trama com nenhum cara na vida dela. Chocando-o, o frustrado ferreiro logo chega com a espada e Matias a pega para que ele possa encantá-la, o que todos acham que levaria muito tempo. Ele, surpreendentemente, termina rapidamente e entrega para Luri testar, e enquanto ela casualmente atinge a mesa, ela se parte em 2, chocando-a. O ferreiro se pergunta como ele fez isso em tão pouco tempo sem sequer recitar uma encantação. No dia seguinte, os 3 se encontram no exame de habilidades práticas e Luri é chamada para lutar com um examinador. Ela derrota o examinador muito rapidamente com a ajuda da espada que Matias fez para ela. Ao chegar a vez de Matias, Gilly, o capitão da Ordem dos Cavaleiros, oferece-se para lutar contra ele, dizendo que ouviu que foi ele quem fez a espada de Luri, e então promete garantir que ele passe no exame se conseguir derrotá-lo. Matias aceita o desafio e logo derrota o cavaleiro arrogante, chocando a todos. Eles passam para o exame de feitiçaria e Luri é chamada para lançar seu feitiço de flecha de fogo para acertar alguns alvos usando seu emblema da glória. Ela faz isso com sucesso, e ao chegar a vez de Matias, que já está condenado ao fracasso devido ao seu brasão do fracasso, ele começa a lançar seu feitiço sem recitar uma invocação, chocando todos. E ao realizar seu acerto, ele destrói o campo de exame enquanto também acerta os alvos. Ele é chamado ao escritório do diretor, assustando-o enquanto se pergunta se é porque ele destruiu o campo de treinamento antes. No entanto, ao chegar ao seu escritório, o diretor diz a ele que quer que ele ensine os alunos da 2ª academia a usar feitiços sem palavras em vez dos feitiços encantados que são obrigados a usar pela 1ª academia real. Ele também diz que quer provar que os feitiços sem palavras são melhores na próxima competição interacadêmica, e Matias concorda com isso. Ele começa a ensiná-los no dia seguinte, e todos os alunos entendem rapidamente, exceto a idiota chamada Luri, por quem ele tem uma queda. Ele então transfere um pouco de magia para ela, e ela finalmente consegue fazer isso também. Um mês depois, durante a competição interacademias, Matias caminha até a arena e 3 idiotas feios zombam dele por sua cresta de falha. Matias de repente reconhece que um dos caras, chamado Devlis, é um demônio que está usando um feitiço disfarce para esconder sua forma verdadeira e assim poder andar entre os humanos. Matias logo derruba os outros 2 idiotas com um único feitiço, deixando apenas Devlis em pé. Ao ver isso, Devlis imediatamente ativa um feitiço enquanto tenta fingir uma invocação para não ser pego. Matias investe contra ele, mirando na cabeça, mas Devlis rapidamente evade seu ataque e invoca um feitiço de fogo. Ambos se envolvem em uma troca acalorada, deixando Devlis a se perguntar como um humano pode ser tão forte. Matias de repente ativa um feitiço de quebra e o atinge, imediatamente neutralizando seu feitiço de disfarce e transformando-o em um demônio. Todos ficam chocados e ao perceber que sua cobertura foi descoberta e que Matias é forte demais para ele, ele imediatamente tenta fugir. Mas Matias rapidamente se move antes que ele possa voar e faz um ataque brutal que o envia para Nirvana, chocando todos. Depois disso, o diretor leva Matias ao palácio para ver o rei. E enquanto Matias se pergunta qual é a grande questão, o diretor lhe diz que ninguém na história jamais derrotou um demônio sozinho.
Ao encontrar o rei pensa em como recompensá-lo por sua façanha, e enquanto o rei oferece opções de recompensa inúteis, Matias solicita direitos sobre todos os recursos encontrados nas masmorras do reino, já que masmorras são o maior bem de um reino. Mas isso é desconhecido para este mundo devido ao fato de que o conhecimento mágico diminuiu nesta era. Então, o rei começa a falar sobre os 4 escolhidos mágicos que desapareceram de repente. Ele explica que os escolhidos mágicos começaram a aparecer há várias centenas de anos, o que significa que os demônios têm se infiltrado no reino há séculos. O rei conclui que, já que os mágicos se foram, isso significa que Matias expulsou os demônios do reino. No entanto, Matias diz ao rei que isso é improvável, dizendo que os demônios devem ter ido reunir suas forças para devastar o reino. Ele especula ainda que isso levaria cerca de 3 meses, o que é tempo suficiente para eles se prepararem. Ele então sugere que precisam cobrir todo o reino com uma barreira permanente usando artefatos de classe divina, e acrescenta que se todos os estudantes da segunda academia trabalharem juntos, levaria 1 mês. Ao ouvir sua sabedoria, o rei confia a proteção do reino em suas mãos e o designa como líder da luta contra os demônios. Em seguida, Matias é levado ao tesouro do palácio para escolher qualquer coisa que precise para criar a barreira. E enquanto ele verifica ao redor, de repente vê uma espada, que o guarda menor de idade que está com ele diz ter sido encontrada em uma ruína antiga, mas ninguém sabe como usá-la. No entanto, ele reconhece que era a espada mágica que fez em sua vida anterior e imediatamente a pega, pensando que seria perfeita para o núcleo da barreira devido à sua resistência. Ele também encontra um pendente, um acessório mágico que ele fez em sua vida passada, que aumenta enormemente os ganhos concedidos por pontos de experiência. Mais tarde, Matias encontra Luri e Alma, e lhes diz que está indo a uma masmorra para coletar os materiais necessários para a criação da barreira, surpreendendo-os. Então ele percebe que precisa de um grupo para ir à masmorra, então ele pede para eles irem com ele. Ao chegar na masmorra, ele rapidamente captura um monstro para eles praticarem, e depois de ensinar algumas novas técnicas para Alma, ela sai para capturar outros monstros. Depois que Alma sai, Luri e Matias andam pela masmorra procurando um lugar suspeito para o desenvolvimento do enredo. Ele começa a ensiná-la a fazer armas poderosas com sua magia, e enquanto ela pratica isso, Alma retorna e fica chocada. Eles vão para o 10º andar e, no caminho, encontram alguns monstros que Alma e Luri trabalham juntas para destruir enquanto Matias as observa. Um cão assassino, um monstro mais poderoso, aparece de repente, o que faz as duas meninas ficarem com medo enquanto ele desvia de seus ataques e tenta atacá-las. Matias se pergunta se deve salvá-las, mas antes que ele possa agir, as garotas conseguem Isekai o monstro. Matias elogia o esforço delas e diz para descansarem enquanto ele vai para os andares inferiores buscar o adamantina necessário para a barreira. No entanto, antes de partir, ele infunde sua magia em uma Magistone e cria uma barreira para protegê-las. Ele se dirige aos andares inferiores e começa a coletar as rochas de que precisa. Ele de repente percebe um brilho vindo de um grande buraco e suspeita que há um monstro mais poderoso ali conhecido como o chefe do andar. Ele se lança no buraco e destrói imediatamente os monstros ao redor. Ele então usa Compel Detect para atrair o chefe do andar, o Ash, serpente. O monstro logo se enrola ao redor dele e o engole, mas ao chegar ao seu estômago, ele lança um feitiço imediatamente, causando uma explosão e escapando assim. Ele lança outro feitiço e avança contra o monstro, mas isso não surte efeito. E então ele finalmente revela sua carta na manga ao quebrar uma pedra mágica, que produz um espesso véu de poder mágico e partículas. Ele reúne isso em sua lâmina antes de desferir um golpe devastador, aniquilando o monstro. Depois de um tempo, ele retorna para as garotas, tendo enchido seu tesouro, e eles deixam a masmorra para o Guilda dos Aventureiros para vender alguns itens. Ao voltar de vender os itens, Matias de repente percebe uma aura mágica e diz às suas amigas que precisam retornar à segunda academia imediatamente, pois 2 demônios estão indo para a academia. Ele diz a elas que um dos 2 demônios é fraco, enquanto o outro é mais forte do que o Devlis. Então instrui-as a lidar com o mais fraco e ganhar tempo enquanto ele enfrenta o mais forte. Enquanto os demônios falantes se envolvem em discussões desnecessárias, Matias ataca de repente um deles. Mas ele bloqueia o ataque. Então o demônio mais forte, chamado Ashril, lança um feitiço de fogo e ataca Matias, mas ele rapidamente assume o controle e o desvia de volta para o demônio. Os demônios ficam surpresos e avançam contra ele. Mas Dashril é surpreendido por uma flecha de alma, que está encantada com um feitiço para perturbar seu poder mágico e retardá-lo. Os demônios se separam e Ashril entra em uma batalha acirrada com Matias, mas Matias habilmente desvia de seus ataques e acerta um golpe em suas costas. Ashril então tenta lançar outro feitiço, mas ele é repelido pelos feitiços de controle de esferas de Matias, chocando-o enquanto se pergunta que tipo de fera Matias é.
A Shrill planeja uma armadilha de feitiço para ele, e ele quase cai nela, mas consegue desviar também, surpreendendo o demônio inexperiente. A Shrill covardemente tenta fugir, mas imediatamente é eletrocutado pela esfera de oclusão de Matias e cai no chão. Em seguida, a Shrill tenta lançar um feitiço exclusivo para demônios, mas Matias surpreendentemente o supera novamente e o derrota. Matias então vai enfrentar o outro fraco brincando de esconde-esconde com as duas garotas, pensando que ele está lutando. Ele ativa o feitiço Luz da Morte, e o demônio tenta fugir, mas Alma rapidamente dispara uma flecha que quebra sua asa, antes que Matias finalmente o isekai. Eles se dirigem ao palácio, e o rei os elogia por seus esforços. No entanto, Matias imediatamente sente um demônio espiando-os com um feitiço e o expõe, destruindo sua vigilância. Devido a isso, Matias diz ao rei que agora sabe o esconderijo dos demônios e sugere que eles deveriam fazer uma visita. No entanto, é muito longe do palácio e levaria cerca de 1 ano para chegar lá. Então Matias leva Alma e Luri para encontrar Iris, o dragão das trevas, que ele derrotou em sua vida passada. Ele se aproxima de Iris para negociar, mas não o reconhecendo, o dragão tenta lançar um ataque. No entanto, Matias o dissipa facilmente, o que o deixa chocado. Ao perceber que Matias é a reencarnação de Gaius, Iris rapidamente pede desculpas e implora por sua vida. Matias diz a ele que precisa que os leve voando para um lugar para caçar demônios, mas Iris revela tristemente que suas asas foram danificadas. Matias lança um feitiço que as repara, e logo eles partem em sua jornada. Ao chegar ao esconderijo dos demônios, Matias faz uma grande entrada enviando um guarda-demônio para o Nirvana em um instante. Todos se dirigem ao prédio abandonado e Matias ativa o feitiço de telepatia para se comunicar secretamente com as garotas. Ao chegarem a uma sala, não encontram nenhum demônio, então Matias percebe que os demônios devem estar usando o feitiço de ocultação. Ele lança o feitiço de interrupção, revelando a localização dos demônios, e Alma rapidamente posiciona seu arco para disparar um ataque. Mas o demônio estúpido faz uma pose, sem perceber que sua cobertura foi descoberta. Ele fica chocado quando Alma dispara uma flecha e ela acerta. O demônio duvida que este seja o verdadeiro Matias, dizendo que ele é um impostor, já que ele teria morrido se fosse realmente ele. Ele começa a atacar o impostor Matias e Alma continua atirando as flechas nele. Depois de um tempo, ele de repente começa a sentir o efeito das flechas, ficando lento. Ele se pergunta como, e Matias diz a ele que as flechas estão encantadas com magitoxina, que faz o poder mágico interno de um demônio aglutinar. O demônio logo começa a perder o equilíbrio. No entanto, ele recorre ao seu trunfo, Infortúnio, um feitiço que faz um demônio ficar maior e mais forte, mas que acaba por morrer. O demônio crédulo tenta atacar Alma e Luri enquanto eles tentam escapar. Mas ele percebe chocantemente que foi enganado por um feitiço de disfarce. Ele tenta atacar novamente, mas Alma alegremente dispara sua flecha da trama, enviando o maldito demônio para o inferno. Após isso, Matias diz às duas garotas para irem e se prepararem para ele no céu com Iris, enquanto ele rapidamente vai esmagar o próximo demônio antes de voltar para esmagá-los também. Matias imediatamente quebra 3 pedras mágicas para neutralizar o estado de névoa do outro demônio, assim revelando sua posição. Ambos começam a lutar, e após uma série de trocas acaloradas, o demônio ativa um feitiço que arranca instantaneamente o braço de Matias. E quando pensa que venceu, Matias repentinamente recoloca seu braço, chocando. O demônio continua a atacar em pânico, mas Matias desvia de tudo, tendo analisado a natureza de sua magia com o feitiço de análise. Matias acerta um golpe, cortando o demônio com o magitoxina. Então, o demônio ativa sua carta na manga, Overclock do Circuito Mágico, um feitiço semelhante ao que o demônio anterior usou, mas muito mais avançado. Matias anula instantaneamente esse feitiço, chocando-o. Então ele ativa outro feitiço que transforma qualquer coisa que toca em névoa, e Matias o anula novamente. O Magitoxin logo começa a ter seu efeito sobre o demônio, e Matias quebra um último pedaço de Magistone, o que enlouquece o demônio e o isekai, deixando para trás um pilar de veia de dragão, conhecido por ter a capacidade de invocar uma horda de monstros de classe Dungeon. Enquanto estão voltando, Iris pergunta a Matias o que ele faria depois de deixá-los, e Matias, pensando nisso, sugere que se transforme em humano e se junte a eles na academia. Iris lança um feitiço que o transforma em uma menininha feia que fica nua diante deles, dando ao pequeno pervertido uma visão em 4K do seu pequeno plano. Em seguida, ele a apresenta ao diretor, pedindo que a aceite como aluna transferida. O diretor diz que ela também teria que fazer o teste, ao que Mati concorda, mas ele diz que gostaria de assistir ela fazer o teste, temendo que ela possa destruir toda a academia se não for monitorada. Ao saírem do escritório do diretor, Matias lança um feitiço que coloca uma marca falsa na mão de Iris para que ela possa se misturar perfeitamente como humana.
Durante o exame prático, ela enfrenta Gailen em um duelo, o idiota que lutou contra Matias no início, e mostra a ele que é apenas um pedaço de lixo. E na sessão de lançamento de feitiços, ela causa mais danos para a escola, seguindo os passos de seu mentor, Matias. A preparação para a criação da barreira continua, e Matias pergunta ao diretor sobre isso. Mas ele responde que não tem sido fácil devido à escassez de estudantes com os emblemas da glória. Ele acrescenta que a maioria dos estudantes que têm os emblemas da glória está matriculada na primeira academia, e Matias sugere que eles poderiam pedir à primeira academia por assistência. No entanto, isso seria difícil, pois a primeira e a segunda academias não estão unidas. Ambos visitam o diretor miserável e feio da primeira academia para lhe dizer que o rei ordena que a primeira academia trabalhe com eles na construção da barreira. Mas o idiota arrogante continua debatendo como sua academia é superior à segunda academia. O diretor menciona que a segunda academia provou seu valor na competição interescolar anterior, mas o diretor insiste que os resultados do confronto foram negados devido à interferência demoníaca. Matias sugere então que refaçam a competição na qual o perdedor fará o que o vencedor pedir. O diretor concorda com isso, mas dá a condição de que Matias não pode representar a segunda academia. No dia seguinte, a primeira academia traz todos os seus alunos para lutar contra apenas 5 meros estudantes da segunda academia. E assim que a luta começa, os 5 estudantes causam um caos absoluto nos alunos da primeira academia, usando magia sem palavras. No entanto, o diretor da primeira academia não aceita e diz que Iris, pensando que ela é fraca, deve lutar em seu lugar. Mas Iris logo pega uma espada e a entorta com a mão, aterrorizando o diretor. O diretor de repente aponta que o diretor se recusou a obedecer ao rei, mantendo o uso de feitiços encantados em vez do feitiço sem palavras que o rei ordenou. O rei aparece e ordena sua prisão imediatamente antes de se juntar à primeira academia para trabalhar junto com a segunda. Após isso, Matias leva suas garotas a uma masmorra em busca de uma Magstone maior e para conseguir isso, precisam atrair monstros. Poucos momentos depois, todos começam a combater cães assassinos enfurecidos. E enquanto Alma e Luri combatem habilidosamente os monstros, Iris prova sem esforço sua estupidez ao fazer ataques vazios e mal direcionados devido à sua falta de controle de seus poderes como humana. Após conseguir uma Magstone moderadamente maior, Luri forma um círculo de conjuração ao redor dela, e Iris é instruída a infundi-la lentamente com magia. Mas ela prova que é uma idiota pela 100ª vez, ao invocar um dragão terrível que começa a persegui-la. Luri encanta algumas flechas, e Alma as dispara contra o dragão, mas não causa dano. Então Matias começa a plantar Magstones em círculos encantados. O dragão percebe as duas garotas atirando flechas nele e imediatamente tenta atacá-las. Mas Iris as protege desferindo um golpe fatal. Iris logo se pergunta por que o dragão não usou o sopro de dragão, e Matias responde que está usando sua magia para bloqueá-lo. Agora que suas preparações estão prontas, ele diz a Iris para fazer o dragão usar seu sopro de dragão. Ela insulta o dragão, e ele imediatamente tenta usar o soprar dragão. Mas Matias ativa um feitiço que inverte a direção do sopro, fazendo o dragão se autodestruir, produzindo assim uma grande Magdipedra. Após isso, Matias decide treinar Iris para que ela se acostume com seu corpo humano e pare de envergonhá-los. E enquanto Alma pratica com ela, Matias leva Luri a um lugar suspeito para desenvolver a trama. Ele ensina a ela novos estilos de trama com os quais ela faz novas armas de trama para um desenvolvimento avançado da trama. Após isso, o processo de criação da barreira avança rapidamente. E enquanto Matias lida com algumas tarefas, as garotas vêm relatar que os detectores de magia captaram alguma atividade incomum, que Matias considera ser um feitiço de transporte demoníaco chamado Magirod. Ele diz que está com as mãos cheias e manda eles cuidarem disso, chocando-o. No entanto, após algumas citações motivacionais de Matias, as garotas acreditam em si mesmas e vão imediatamente para o local da atividade. Ao chegar lá, elas veem um grande portal aberto no céu e Luri imediatamente faz algumas flechas com a Magstone que Matias deu a ela. Um demônio azarado aparece de repente nesse momento e Alma o Isekai instantaneamente. Outro aparece e Luri o Isekai com um único golpe, fechando o portal. Eles de repente sentem uma grande onda mágica e retornam imediatamente à capital. Matias lhes diz que já antecipou que é um Magirod mais avançado e prevê que os demônios provavelmente aparecerão acima da segunda academia. Mas como ainda levará algum tempo para ativar totalmente a barreira, ele pede às meninas para ganharem algum tempo para ele. Eles saem imediatamente e um Magirod logo aparece no céu sobre a academia de onde surge um demônio poderoso. Os alunos da segunda academia se reúnem para lutar contra o demônio, e ao vê-los, o demônio os subestima. Ele então lança um ataque massivo contra eles, pensando que isso iria isekai-los de uma vez, mas fica chocado ao perceber que os alunos bloquearam seu ataque.
Enquanto isso, enquanto os estudantes ganham tempo para ela, Luri tenta criar um círculo de magia para produzir uma arma capaz de matar o demônio, mas falha várias vezes. No entanto, ela eventualmente consegue fazer uma flecha especial, que a alma dispara contra o demônio, enfraquecendo antes que os estudantes o Isekai com um ataque combinado. Vários outros demônios mais fortes aparecem imediatamente e enquanto os estudantes tentam se segurar até que Matias termine, ele de repente aparece no céu e os livra do fardo de viver. Depois disso, ele ativa a barreira por toda a capital e os estudantes saem dos limites da barreira para proteger as cidades vizinhas. Uma horda de monstros de repente começa a se aproximar e os estudantes conseguem derrotá-los enquanto Matias e suas garotas assistem ao show. Uma segunda onda de monstros ainda mais fortes aparece e Matias entra em ação com suas garotas para enfrentá-los. De repente, aparece um devorador do vazio e cresce conforme devora os monstros ao redor. Matias imediatamente dá a Luri um padrão para esculpir em uma Madstone e diz para ela jogá-la no devorador de vazio. Ela faz isso e Matias faz o mesmo, fazendo o devorador de vazio crescer ainda mais até se materializar em um monstro muito grande. Ele diz às garotas para dispararem flechas no monstro como de costume, enquanto ele o enfrenta diretamente em combate, que é a melhor vantagem do emblema do fracasso. Enquanto luta contra o monstro, ele encanta sua espada com Madstones em intervalos e então cria múltiplos círculos de invocação no céu com os quais causa grande dano ao monstro antes de desferir um golpe final, matando-o. Depois disso, Matias encontra o diretor e diz a ele que está deixando a capital, pois gostaria de pesquisar veias de dragão. Então, o diretor oferece a ele uma bolsa de estudos especial. Ele também oferece o mesmo aos seus companheiros e todos deixam a capital enquanto começam sua nova aventura. Luri fala sobre uma cidade construída sobre o calabouço, chocando Matias, que nunca soube que isso existia, pois nunca ocorreu em sua vida passada. Levaria vários dias para chegar em Melkia, mas eles escolheram seguir uma rota mais rápida pela floresta de Tikurusubia, que é renomada por seus monstros perigosos e inteligentes para que possam chegar naquela noite. E após uma longa jornada, eles finalmente chegam ao seu destino ao pôr do sol. No entanto, ao entrarem na cidade, percebem que ela é sombria, diferentemente do que esperavam. Logo vem um estranho poste de luz mágico, que Matias acredita estar conectado a um ser dragão. De repente, um homem feio os avisa para se afastarem do poste de luz, pois ele explode de vez em quando e causou a morte de 10 pessoas este ano. Assim que o homem diz isso, o poste de luz mágico confirma que ele não está mentindo ao explodir. Eles se perguntam por que tem uma coisa tão perigosa e o homem revela que são ordens do senhor da cidade. Acontece que ele é um homem muito perverso que frequentemente manda aventureiros morrerem na masmorra. Então Matias e as garotas vão até a guilda para obter uma permissão para explorar o calabouço, mas a atendente lhes diz que as permissões só são concedidas pelo Lorde e os avisa para não irem ao calabouço, que é um lugar muito perigoso. Uma mulher aparece de repente perguntando quem sabe lançar feitiços de cura, pois há um grande número de feridos por causa de um ataque de monstros. Matias se oferece para ajudar e ao chegar na enfermaria, fica chocado com o número de aventureiros feridos. Ele imediatamente analisa os pacientes com seu senso mágico para ter uma ideia de seu estado e os organiza de acordo com a gravidade de seus ferimentos. Ao tentar começar a curar a partir dos casos mais graves, um sacerdote miserável chega para detê-lo, dizendo que o lugar não é um parque de diversões para crianças. No entanto, ele fica chocado quando a suposta criança cura completamente um paciente gravemente ferido. Eles então trabalham juntos para curar todos os pacientes. Depois disso, Matias discute com o sacerdote sobre o Lorde da cidade e tem um palpite de que ele pode ser um demônio, então planeja encontrá-lo para descobrir. Ele escreve uma carta secreta sobre isso para o diretor, e no dia seguinte, eles partem para a masmorra, de onde mais tarde retornam com os tesouros que obtiveram ao matar monstros. A recepcionista da guilda fica chocada que eles conseguiram derrotar os monstros na masmorra, e Matias diz a ela que foi obra das garotas. Ela escreve uma carta sobre o feito deles para obter a aprovação do Lorde para o pagamento, também relatando que Matias é apenas um curandeiro, enquanto suas garotas são feras. Ao receber a carta, o Lorde fica divertido ao descobrir um grupo tão forte. Enquanto isso, quando Matias e suas garotas retornam de um restaurante, ele de repente descobre que estão sendo seguidos e pensa que devem ser homens do Lorde. Então, ele muda sua rota e decide enganá-los em um beco. Poucos momentos depois, ele e as garotas ativam o feitiço de ocultação, chocando os homens estúpidos. Eles reaparecem e um deles prende Matias enquanto ele finge ser fraco. Matias instrui Iris a ensiná-los a não serem idiotas, e ela imediatamente começa a lição. Depois de forçá-los a tirar uma soneca, Matias lança um feitiço de rastreamento de demônios neles, para ser alertado sempre que eles encontrarem um demônio. No dia seguinte, Matias recebe uma resposta do rei, e eles partem imediatamente para encontrar o procurador real chamado Ike em um certo
localização, Eike entrega o decreto do rei para prender o senhor da cidade, e eles imediatamente se dirigem à propriedade do senhor, graças ao feitiço de rastreamento que Matias colocou naqueles idiotas. Ao chegar lá, eles descobrem que não há guardas do lado de fora guardando a propriedade, e Matias imediatamente ativa um feitiço para escanear as assinaturas mágicas no interior. Ele percebe que o senhor fortaleceu sua defesa. Eike, um homem melhor, sugere que eles voltem imediatamente, mas Matias declara que vão entrar diretamente pela frente. Portão. Assim que entram, os inimigos atacam imediatamente, mas Luri rapidamente ativa uma barreira para protegê-los. Em seguida, Matias os derruba com um único golpe. Matias logo encontra uma porta secreta, e eles se dirigem ao porão onde o senhor está hospedado. Enquanto isso, o senhor percebe que o barulho lá fora ficou em silêncio e pensa que seus homens derrotaram as crianças. Mas o gorducho feio e sombrio fica chocado quando Matias entra de repente. Ele se pergunta como ele entrou e imediatamente ordena que seus homens ataquem. Mas Matias os dispersa como moscas, chocando o senhor feio, que pensa que ele é o mais fraco do grupo. Eike entrega o decreto do rei, e enquanto o gorducho tenta desobedecer, Matias ativa um feitiço que o faz dormir. Ele então tenta descobrir como eles já anteciparam a sua invasão e descobre uma carta mágica, fazendo-o saber que um demônio está envolvido. Ele sugere que os demônios devem estar atrás da veia do dragão na masmorra, que é muito maior do que a da capital e poderia causar uma calamidade mundial se imbuída com um feitiço. Um terremoto ocorre subitamente, e Matias percebe que os demônios já começaram a mexer com a veia do dragão, o que gerou uma horda de monstros indo em direção a Melkia. Eles rapidamente se dirigem ao calabouço para manter os demônios longe da veia do dragão antes que a horda de monstros chegue à cidade. Matias diz a Luri para cuidar da veia do dragão enquanto ele vai lutar contra o demônio envolvido. Ao encontrar o demônio, ele percebe que outro chefe está dando ordens a ele. Usando um feitiço de comunicação, Matias lança um ataque, mas é repelido pela barreira do demônio, fazendo-o perceber que o demônio está usando táticas projetadas para lutar contra um brasão de falha. Ele deduz que o chefe que está dando ordens ao demônio deve ser uma força a ser considerada, e ele se pergunta quem poderia ser. Após uma série de ataques, Matias consegue romper a barreira do demônio, chocando-o enquanto se pergunta se ele é a reencarnação de Gaius, mas também duvida disso. O demônio ativa Desventura e enlouquece, mas isso só causa sua desgraça, enquanto Matias desvia habilmente de todos os seus ataques e ele em um instante. Matias então tenta encontrar a localização do chefe que o está comandando, mas o chefe demônio de repente lhe diz que ele não pode encontrá-lo. No entanto, Matias promete encontrá-lo e diz-lhe para se preparar para a luta deles. Enquanto isso, a horda de monstros que se aproximava da cidade começa a desaparecer e a cidade é salva. Em seguida, Matias diz aos seus amigos que registrou a assinatura mágica do chefe demônio em uma Magistone e revela que há um dispositivo que pode ajudá-lo a rastrear o demônio. Luri e Alma dizem que nunca ouviram falar do dispositivo, e Matias quase revela que o criou há milhares de anos. Ele ainda lhes diz que o dispositivo está em um local chamado Aliança Radênia, mas para chegar lá, eles precisam da permissão do rei para cruzar a fronteira. Então no dia seguinte eles retornam à capital e ficam chocados ao descobrir que a segunda academia está passando por uma grande renovação. Matias encontra-se com o diretor e conta-lhe sobre o plano de atravessar a fronteira para a Aliança Radênia, o que exigiria que eles obtivessem permissão do rei. O diretor os ajuda com isso e mais tarde retorna com os documentos necessários. Eles começam sua jornada para a Aliança Radênia, mas ao se aproximarem, Matias percebe que há um problema. O local onde o dispositivo que eles precisam está altamente restrito para comuns e só é permitido o acesso por aventureiros de rank A para cima, o que significa que eles teriam que fazer o teste para se tornarem de rank A, aventureiros. Eles vão imediatamente para a Guilda dos Aventureiros para se inscrever para o teste, que envolve encontrar um examinador em particular, um cara robusto chamado Diluas, um aventureiro de rank S que logo chega como examinador. E o mestre da guilda começa a temer por Matias e seu grupo, pois Diluas é um oponente muito forte que eles não querem enfrentar. Rosto. No entanto, eles vão para o campo de batalha, e ao chegarem lá, as três garotas recebem o privilégio do enredo do Bastardo Culto, passando no teste imediatamente sem nem mesmo lutar. Mas, infelizmente para Matias, ele não teve sorte no enredo. Diluas o desafia para uma luta, tendo ouvido muito sobre esse heróico matador de demônios. Quando a luta simulada começa, Diluas afirma que não usa magia, mas permite que Matias a use se quiser. Ele avança contra Matias e desfere um ataque, mas ele bloqueia, e imediatamente percebe que Diluas está usando um feitiço inconscientemente. Eles se envolvem numa série de trocas, e Matias fica impressionado com suas habilidades de combate. Ele percebe que o poder mágico de Diluas está ficando mais forte com base em seus instintos incríveis. Diluas de repente salta no ar e faz um movimento incrível que surpreende Matias antes de desferir um golpe. Mas Matias consegue desviar e então ele avança com toda a força,
derrotando-o com um único golpe. Isso surpreende Guiluas, já que nunca foi derrotado por ninguém antes, e ele pergunta a Matias como pode ser mais forte. Matias invoca um livro didático que ele escreveu e o entrega a ele, mas Guiluas diz que foi por isso que abandonou a faculdade. Após isso, enquanto planejam sair para o destino, Guiluas lhes conta sobre os recentes acontecimentos na área, que levaram muitas equipes a desaparecerem. Ao chegarem ao ponto de controle da cidade, eles recebem algumas etiquetas e são autorizados a passar, o que parece incomum. Matias descobre que as etiquetas foram inscritas com revestimentos demoníacos instruindo a morte deles, e enquanto avaliam isso, ele avista alguns idiotas emboscando-os de longe. Então, Matias e Iris os distraem enquanto Luri e Alma vão por trás deles e lançam o feitiço do sono, que os põe para dormir. No entanto, Luri e Alma também não ficam de fora. Ao chegarem em Folquia, eles sentem assinaturas mágicas espalhadas por toda a cidade, e Matias lhes diz que são semidemônios, ramificações da raça demoníaca, que estão no controle de toda a cidade. Para não serem vistos, ele leva as garotas por uma porta secreta, que é uma passagem oculta para Timaios demônios. Isso leva a um porão, e enquanto passam por ele, o feitiço de detecção de Matias detecta que há um demônio nas proximidades. Então ele atravessa uma parede atrás do demônio estúpido e lança o feitiço de estupefação, que entorpece temporariamente seus sentidos. Então, eles passam pelo demônio estupefato. Ao sair, notam que as pessoas da cidade andam como zumbis, e Matias descobre que os demônios estão usando o feitiço de paralisia do pensamento para controlar o povo. Então ele ativa um feitiço de anulação para impedir que eles também sejam afetados, enquanto fingem estar afetados para evitar suspeitas. Logo chegam a uma refinaria, onde os demônios estão produzindo um grande número de cristais mágicos, que podem ser usados em explosivos capazes de destruir um reino inteiro. Com tudo isso, Matias se pergunta se há um demônio poderoso com amplo conhecimento de tecnologia mágica apoiando... Então, eles decidem eliminar os demônios para interromper o progresso da instalação e também salvar as pessoas dos efeitos da paralisia do pensamento. Poucos momentos depois, uma assinatura mágica massiva irrompe na cidade, e os demônios, sob ordens de seu líder, agem impulsivamente como idiotas para se livrar dela. Mas o contrário acontece quando Matias e suas garotas começam a eliminá-los um por um, deixando-os confusos sobre o que está acontecendo. Essa era a estratégia de Matias. Quando eles chegaram à cidade, Matias havia mascarado a tremenda assinatura mágica de Iris, então ele a revelou de uma só vez, o que provocou o súbito surto mágico e chamou a atenção dos idiotas que então se reuniram em torno dela. No entanto, isso era apenas uma armadilha para atraí-los para a cilada de Matias, enquanto ele começava a isekailos um por um. O líder dos demônios logo descobre que há duas assinaturas mágicas diferentes em um dos corpos mortos, fazendo-o perceber que alguém está se escondendo e os atacando. Eles rapidamente se reúnem e estrategizam como isekaiar o inimigo, mas Guileuis aparece de repente e isecaia um dos demônios. O líder dos demônios o ataca imediatamente, mas ele bloqueia o golpe, e os outros demônios logo se juntam ao redor dele. Matias fica surpreso ao vê-lo e rapidamente isekai 2 demônios a mais, restando apenas 4. 3 deles tentam atacar Matias, mas Iris intercepta e os leva gratuitamente ao Nirvana. Guileuis engaja-se em uma batalha feroz com o líder demônio, e ao observar as habilidades físicas aprimoradas de Guileuis, Matias percebe que ele na verdade tem lido seu livro. Após uma série de trocas de golpes, Guileuis isekais o líder dos demônios e cai no chão de exaustão. No entanto, alguns momentos depois, o demônio de repente recupera a consciência e avança em direção às garotas, mas Matias rapidamente bloqueia seu ataque. Então o demônio fala de repente, dizendo-lhe para se preparar para o dia em que destruirá o selo e reviverá completamente antes de desaparecer. Matias pensa que este deve ter sido o mesmo chefe que estava controlando o demônio em Melkia. Guileuis pede ajuda enquanto sangra e Matias rapidamente vai curar seus ferimentos. O bobo apenas se levanta para declarar sua nova posição como o novo líder da cidade de Folquia. Em seguida, Matias e suas acompanhantes se dirigem ao local do dispositivo, e ao chegarem, deparam-se com uma pirâmide. Matias rapidamente o acessa infundindo um pouco de magia na pirâmide, animando as garotas ingênuas que o consideram inteligente, mas são um tanto tolas por não suspeitarem que Matias sabe demais para um garoto de 12 anos. Ao entrar, Matias localiza o dispositivo e coloca uma peça de máquina que obteve na refinaria em Folquia nele, dizendo que ajudou a rastrear a pessoa que deu a tecnologia de refino aos semidemônios. Os dados carregam de repente e confirmam que é realmente o mesmo chefe demônio que controlou o demônio no calabouço de Melkia. Em seguida, ele coloca a Marstone que usou para gravar a assinatura mágica do chefe demônio, e as informações aparecem revelando a imagem de um feio demônio.
Matias fica chocado ao descobrir que é Zardias e que seu selo está prestes a ser levantado. As senhoras perguntam a ele se pode colocar o selo de volta, mas ele responde que o demônio é um oponente forte contra o qual elas não podem lutar atualmente e teriam que treinar por centenas de anos para conseguir derrotá-lo, o que nesse momento a humanidade estaria quase extinta. Enquanto pensam em como isso seria trágico, Iris acidentalmente usa seu pequeno cérebro pela primeira vez neste anime, o que desperta uma ideia brilhante em Matias enquanto ela fala sobre encontrar armas poderosas nas ruínas. Matias subitamente pega a arma em sua mão, que eles encontraram naquele local, e a coloca no dispositivo para encontrar outras armas ao redor do mundo, com assinaturas mágicas semelhantes às das ruínas. Ao fazer isso, ele espera encontrar a poderosa espada mágica que fez em sua vida passada. No entanto, felizmente, ele localiza a espada quando o sistema revela que ela está no tesouro real. Eles voltam, e ao se aproximarem da capital, de repente detectam uma assinatura mágica forte e percebem que Zardias quebrou o selo e está vindo em direção a eles. Então, Matias diz a Lurue e Alma para invadirem o tesouro real para pegar a arma mágica, enquanto ele tenta conter Zardias até que elas retornem. As duas garotas imediatamente partem para o tesouro real e Matias se prepara para atacar Zardias, enquanto ele tenta abrir o portal para o mundo. Uma grande fenda ocorre no céu e Matias ataca imediatamente antes que Zardias possa entrar, mas ele não consegue detê-lo. Iris então libera seu sopro de dragão sob a ordem de Matias, mas Zardias resiste e eles começam uma intensa troca. Enquanto isso, Lurue e Alma são impedidas de entrar no tesouro real e se preparam para arrombar. O rei chega bem a tempo e permite que elas entrem. Matias percebe que está ficando fraco e que Lurue e Alma podem demorar mais tempo antes de trazerem a arma, então ele se prepara para dar sua vida para vencer a luta. Ao mesmo tempo, ao entrar no tesouro real, Lurue e Alma usam as pedras mágicas que Matias lhes deu para localizar a espada mágica e imediatamente partem para levá-la a ele. Enquanto isso, a feroz batalha entre Matias e Zardias continua com Matias lutando com toda a sua força para impedir que o demônio destrua a barreira da capital. Zardias diz a ele que não pode impedir os demônios que já estão dentro da capital, de repente fazendo Matias se dar conta de que é estúpido, percebendo que Zardias pode ressuscitar os demônios mortos dentro da capital. Um demônio de repente cruza o caminho das duas garotas tagarelas e elas ficam surpresas, perguntando-se como ele entrou na cidade. O demônio de Israel declara audaciosamente que não vai desperdiçar a nova vida, mas o idiota é enviado de volta ao Hades apenas 5 malditos segundos depois. Asriel também aparece segurando 2 estudantes como reféns, e diz para entregarem a arma para salvar os estudantes. As garotas imediatamente entregam a arma, no entanto, quando Asriel tenta pegar a arma, ele é interrompido pelo diretor e pelos outros estudantes da academia. Logo eles imobilizam o idiota, e as garotas continuam sua jornada para Matias. Enquanto isso, Matias, agora fraco, considera desistir e usar sua vida e poder mágico restantes para ativar o feitiço de reencarnação para que ele possa renascer em outra vida, ou ele planeja melhor como matar Zardias. No entanto, ele reconsidera isso imediatamente quando se lembra de que tem um plano desenvolvido com suas amigas, e ele continua lutando por essa única causa. Alma e Lurue logo chegam à cena e jogam a arma para ele, mas assim que ele a pega, Zardias de repente o apunhala pelas costas, fazendo-o cair do céu. No entanto, a espada mágica é ativada, revivendo-o e tornando-o extremamente mais forte e rápido, chocando Zardias, que se pergunta como um humano é capaz de tal. Matias revela-se como o sábio mais forte com o brasão mais fraco em Zardias do Isekai imediatamente. Após isso, eles são recompensados pelo rei por seus serviços ao reino. Em seguida, Guile chega com um relatório de que houve um ataque no Império Ciel por 300 bonecos de madeira. E ao analisar uma amostra dos bonecos, Matias descobre, para seu espanto, que eles são alimentados por energia vital humana, o que significa que os bonecos são alimentados ao roubar pequenas quantidades de energia vital de muitos humanos ao mesmo tempo. Isso sugere que os demônios estão no controle do Império Ciel, e Guile solicita oficialmente a ajuda de Matias mais uma vez. Qual é o próximo movimento de Matias? Ainda existem demônios mais fortes que Zardias? Deixe-nos saber se você quer a parte 2 comentando Matias na seção de comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.